Hoje estamos falando sobre terapia de casais. Estamos aqui com a psicóloga Elisa Távora e reforço o convite para você participar, mandando sua pergunta, a sua opinião sobre esse assunto, 988-846107. Elisa, quais os temas, o que costuma aparecer mais no consultório quando o pessoal vai buscar terapia? Essa questão da dificuldade de comunicação, de se verem diferentes, como a gente falou antes, né? E a dificuldade da resolução de um conflito específico, né? Que pode envolver, assim, relação com as famílias de origem de um dos cônjuges ou dos dois, né? Não suporto minha sogra, não sei o que fazer com... Enfim, com alguém da família? Isso, pode ser uma dificuldade de eu me relacionar com a família do meu marido, ou ele com a minha família, ou ainda assim, eu me casei, eu vou me colocar como exemplo, né, para facilitar. Eu me casei, mas eu não me desvinculei ou eu não atualizei a forma de me relacionar com a minha família de origem, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, e aí eu não sei, não tem como dar prioridade para os dois ao mesmo tempo, né? Então, como a gente precisa atualizar essa forma e o núcleo familiar, ali o casal, né, e depois que vem os filhos, essa família nuclear, ela precisa ser prioridade. E ela precisa ter um nível de independência. Aquele negócio de vamos almoçar na casa da mãe. Todo domingo. Todo domingo se torna uma tradição. Para quem no caso está ligado à família, é um ato de amor, mas o outro às vezes, e o nosso espaço, né? E ele não consegue verbalizar isso. Ou às vezes verbaliza e não consegue negociar, né? E aí, às vezes, um é muito próximo, outro muito distante da família. Não tem uma regra, né? Que não pode almoçar todo domingo, ou se vai todo domingo quer dizer isso, quer dizer aquilo. Mas tem que ver como que essa família organiza o seu espaço, esse casal, né? Esse casal e essa família nuclear organiza o seu espaço, a sua individualidade, como núcleo familiar, como casal, né? E para não ser uma extensão cada um da sua família, né? E essa individualidade é algo que é importante. Isso já costuma estar muito presente ou diretamente na queixa ou a partir do momento que a gente vai entendendo essa queixa aparece como uma das questões. Agora me surgiu uma questão, digamos, né? Eu tenho uma questão que me incomoda muito e aí eu exponho isso durante a sessão. O meu parceiro, às vezes, pode se sentir invadido, desrespeitado por mim e isso gerar um novo conflito. Como é que você traz uma coisa que você nem conversou comigo antes? Costuma acontecer isso também? Dificilmente eles vão acordar tudo antes de trazer para terapia, porque se eles fizerem isso, eles têm uma boa comunicação. Então já seria um bom indício, muito bom. Porque a maioria das vezes não conseguem se expressar, né? E aí entra, assim, qual que vai ser o papel do terapeuta de casal, do psicólogo? Não é um papel de juiz, não é um papel de advogado, não é um papel de procurador, é um papel de mediador. E né? Nem de conciliador, então. Nem de conciliador e nem de direcionar, não, vocês têm que separar, entende? A terapia de casal, ela não tem o poder nem de salvar o casamento e nem mesmo de levar à separação. Né? Porque depende do movimento do casal, de como que eles vão se organizar e em suma, assim como eu acho que a questão principal serve para se ouvir, para seja um ouvir o outro ou cada um se perceber. Porque no decorrer do relacionamento, imaginando um relacionamento de média duração, longa duração, não tem como funcionar exatamente como no início, porque a gente vai mudando, né? A gente vai amadurecendo, vão vindo outras demandas da vida, outras situações, né? Pessoais, profissionais, a gente vai passando por outras situações. E aí precisa fazer novos acordos. Desculpa te interromper, Claro. É que chegou uma participação e eu gostaria de mostrar, então, para quem nos acompanha. Olha só, sobre terapia de casal, nunca fiz, mas gostaria de fazer. Olha, a Simone se interessou pelo assunto e esse é um primeiro passo bem importante, né? O segundo seria, então, conversar, acordar isso com seu companheiro ou companheira. Isso, preferencialmente sem ameaça, né? Alguns chegam assim, ou a gente faz terapia ou a gente separa. Essa é uma outra situação que não é muito favorável para as coisas acontecerem, mas, né, alguns se abrem nesse processo, né? Tem a fama de que os homens não querem, na prática acontece os dois, na prática acontece de chegar lá que o homem quer, a mulher não quer fazer terapia de casal. E como seria uma boa forma de propor isso? De propor... A terapia. Olha, se o casal não está na sua melhor fase, não necessariamente eles vão chegar lá super felizes, né? Mas é que ambos possam olhar para si e não se colocar como, eu vou lá para ser acusada, né? Não, mas propor para o outro. Estou sendo assim bem prática, bem pragmática no sentido como que eu vou falar isso para o outro, sem que ele se sinta intimidado ou agredido ou desrespeitado por achar que eu
né? Só de falar em terapia já quero me separar. Sim, tem muito tabu ainda em cima disso, né? A terapia como algo de gente que é fraca, que está fazendo as coisas erradas, que é um problema. E muitas pessoas têm receio de expor a sua individualidade, a sua privacidade, né? Então, talvez uma coisa que possa ser um bom argumento é dizer, olha, tem um profissional que é especializado nisso e que tem um sigilo, né? É do nosso código de ética, né? Eu costumo dizer assim, ó, se eu começar a contar o que acontece dentro do processo de terapia, eu simplesmente perco o exercício da minha profissão. Então, é algo muito levado a sério, né? E que as pessoas têm muito medo dessa exposição. E realmente é difícil a gente expor a nossa intimidade para alguém que a gente nunca viu, né? E de certa forma, a gente sempre busca conselheiros. Né? Muitos buscam na família, outros buscam, de repente, dentro da igreja que frequentam, dentro do grupo de amigos. Então, assim, é realmente, como você colocou, é um tabu. E você citou uma coisa que é um cuidado que a gente tem que tomar. Dentro da família, a gente tem que tomar muito cuidado em procurar isso, porque aí a gente tende a sair do papel de adulto, porque como adulto, o que cada um tem que fazer, né? Cada cônjuge, né, do casal. Caracteriza estar na vida adulta eu ter independência financeira e emocional. Se qualquer situação eu recorro à minha mãe, ao meu pai, né, ou alguém da família, olha o que ele fez, o que ela fez, olha, eu não consigo isso, a gente volta para um papel mais infantil e aí eu saio dessa posição de adulta. Então, se eu preciso recorrer muito, e inevitavelmente quem está ouvindo, né, ao pai, ou à mãe, ou algum outro familiar, ele vai tomar partido. Ele vai tomar partido ou contra ou a favor do próprio filho ou filha, e também com relação ao cônjuge. E isso ajuda a criar animosidades que depois fica pior, né? Então, ter essa ajuda neutra ajuda o casal a crescer, a se reorganizar, a se ouvir. E, na pior das hipóteses, vai ter que experimentar, né? Para ver se gosta ou não. Você citou a família, que é o que mais acontece, mas hoje até nas redes sociais, Sim. né? A gente viu os comentários ali, todo mundo já tomando partido. Olha, achei que a Sabrina se posicionou com respeito, achei que você precisa terapia. Ou quando acontece de voltarem depois, a internet também, né? O julgamento lá acontece. Você não tinha acusado ele de um monte de coisas, não disse que eram diferenças irreconciliáveis e aí volta. E aí quando você leva para dentro do ambiente seguro, né? No ambiente profissional, Perfeito. Você tem todo um controle do que está acontecendo. Eu te interrompi antes quando você falava, mas rapidamente, então, para pontuar. As questões de intimidade, questões financeiras também são levadas para a terapia? Questões financeiras, né? Principalmente quando envolve ali o casal, seja muita independência, seja a forma que organiza, né? Que só um detém a questão financeira e outro é mais dependente, ou o problema financeiro mesmo, a dificuldade. Questões da sexualidade é bastante frequente, que precisa também esclarecer. Muitos casais não conversam sobre esses dois temas. São dois temas tabu, tanto dinheiro quanto sexo. Eu não consigo imaginar muito como é que um casal pode funcionar sem isso, mas é bastante frequente. Essas questões com as famílias, como lidar com os filhos, né, a maternidade, a paternidade. Inclusive, as estatísticas de separações e divórcio, elas têm maior número no início do casamento com a chegada dos filhos e com a saída dos filhos de casa, fim da adolescência e saída dos filhos. Aí você me deu um gancho para uma próxima entrevista, que eu acho que é um assunto muito importante quando os filhos saem de casa, né? Aquela síndrome do ninho vazio, não apenas para o pai e para a mãe, mas também para o casal. Bem, Elisa Távora, o nosso tempo voou. Quero agradecer a sua presença. Obrigada. Né? Seja obrigada. muito bem-vinda sempre ao Ver Mais. A gente Obrigada. volta com um outro tema, com esse que você mesmo acabou de sugerir, para a nossa próxima Quarta do Amor. Tá joia. Obrigada e parabéns novamente. Muito obrigada.